Tese 14. Não existem frases simplesmente nominais. Existem orações com verbo mentalizado. Neste trabalho, o autor visa mostrar que nenhuma mensagem se consegue emitir sem a participação real ou mental do verbo, considerado líder sintático de qualquer oração e peça fundamental para a expressão do pensamento. Considera, pois, as ditas frases nominais verdadeiras orações sucintas que destacam o nome, mantendo o verbo apenas mentalizado. Através de vasto repertório de exemplos elucidados com sintagramas e com a conhecida fórmula da oração, o trabalho sustenta que não há qualquer expressão de mensagem sem verbo presente ou elíptico. Vejamos com o professor Deck. Minha gente, não temos frases ou orações nominais. Temos orações com o verbo mentalizado, com o verbo elíptico. Isso acontece no português, no inglês e em qualquer língua românica. Nós vamos ver tudo isto na exemplificação que vamos colocar agora diante de vocês. Vamos lá então? Vamos lembrar a vocês que aqui também a utilização da fórmula da oração e a linguagem dos sintagramas facilita muito a compreensão desta tese 14. Não existem frases simplesmente nominais, existem orações com verbo mentalizado, suposto, elíptico, omisso. Nós vamos ver tudo isto na exemplificação. Vamos direto para as demonstrações e explanações. Esses textos vocês encontram nos livros, não há necessidade de ficar lendo. Vamos então direto ao exemplário. Vamos ver aqui um provérbio. Dia de temporal, dia de enchente. Nos provérbios é muito frequente a omissão, a mentalização, omissão e mentalização do verbo. Quem é que não sente que aqui falta um verbo? Este símbolo aqui, lembrem-se da linguagem dos sintagramas, sempre lembra a omissão de um termo existente. Ele fica só mentalizado. Dia de temporal é dia de enchente. Dia de temporal será dia de enchente. Olhem aqui o preenchimento desta lacuna aqui, ó, com é. Dia de temporal é dia de enchente. Cada macaco no seu galho. Provérbio popular. Quem é que não ouviu isto, né? Olhem aqui, cada macaco fique no seu galho. Aqui existe uma omissão de um verbo, elipse de um verbo. Então, temos a casinha dele, existe o dono desta casa, aqui é um verbo, nós mantemos na mente apenas, mas ele é facilmente subentendido. Cada macaco fique no seu galho. Então, não existem frases simplesmente nominais, existem orações com verbo mentalizado. É que por aí se ensina frases nominais. Não se emite mensagem sem termos um verbo fisicamente presente ou mentalizado apenas, mas tem que existir. Muitos projetos, mas pouca realização. Mais um provérbio aqui, ó. Muitos projetos. Aqui teríamos duas omissões, duas elipses, duas mentalizações. Muitos projetos, mas pouca realização. Vamos tentar imaginar que verbo temos aqui, omisso. Nós vemos muitos projetos, mas nós vemos pouca realização. Podemos dizer isto, ou manter elíptico aqui o nós, porque esse mos deixa bem claro que é nós. Mas o verbo elíptico, a tese é, não existem frases simplesmente nominais, mas existem orações com verbo mentalizado, e o verbo fica na mente, aqui é o vemos, ou outro, porque a mentalização é muito subjetiva também. Aqui cobras, se caminhando num matagal, alguém gritar, aqui cobras, ou simplesmente cobras, né? Como aqui aparece, ó, cobras, grito dado por alguém numa trilha silvestre. Contexto e situação podem permitir uma elipse, claro. Aqui cobras, mas o que nós teríamos aqui?
Qual seria o verbo? Olha, aqui vejo cobras, aqui encontrei cobras, né? Aqui tem cobras, que aliás não fica um português correto, porque correto seria dizer aqui há cobras. Aqui vejo cobras, aqui encontrei cobras, mas o verbo estaria elíptico, né? E aqui o vejo, se sabe que um dele é eu, aqui eu vejo cobras. Então a elipse é frequentíssima, a elipse do verbo. Ladrão! Alguém abre a janela da noite, diz ladrão, para alertar a vizinhança. Então, num campo de futebol, bom, aqui num campo de futebol já sei para quem eles chamaram de ladrão, né? Ladrão, aqui, observem, ele disse, você é um ladrão, esse juiz é um ladrão, isso no futebol, vamos aceitar, isso é evidente, mas olhem a elipse aqui, faltou o 1 e o 2, só apareceu o predicativo, né? Só um atributo. Títulos de obras quase sempre se mantêm, ou quase mantêm o verbo mentalizado. De fato, vamos ver, literatura luso-brasileiro, medicina nuclear, Os Sertões, são todos títulos de obras, né? Que praticamente seriam frases nominais. Aqui nós podemos imaginar este livro, o livro, né? Contém o de literatura, né? Ou então, como já está explicado aqui, que é porque a elipse deixa espaço para a imaginação. Esse livro contém literatura, esse livro trata de literatura, né? Observem bem como aqui se diz literatura. A gente sabe que alguém emitiu, externou um pensamento, né? Levanta um livro e diz literatura. Este livro contém literatura. Se levantou o livro para mostrar. Então ele formou uma frase completa. O contexto ajuda muito a fazer a elipse do verbo, porque o interlocutor está vendo. A denominação de entidades em geral, como firmas, bancos, igrejas, clubes, escolas, também podem manter assim verbo elíptico. Se vocês passarem à frente do Banco do Brasil, vocês veem o letreiro Banco do Brasil, não precisa dizer nada ao contexto, você estando lá, você forma a frase, vocês imaginem aqui, isto aqui é Banco do Brasil, aqui na tua frente está o Banco do Brasil, o Banco do Brasil à sua disposição, está à sua disposição, como quiser, mas Banco do Brasil já emite mensagem, porque em geral isto é concreto, não há emissão de mensagem sem exigir nome e verbo, nome e verbo. Tá? Vejam bem o raciocínio deste painel aqui, Banco do Brasil, aqui um espaço para colocarmos um verbo que está mentalizado. Aqui está o Banco do Brasil, olha aqui, fizemos aparecer assim, palavras que estariam mentalizadas segundo este intérprete. O Banco do Brasil está aqui à sua disposição. Olhem, está, ele é determinante do Banco do Brasil. Esse do Brasil tipifica o banco. O está, então, é o verbo. Aqui é verbo de lugar. À sua disposição significa também um modo, né? É um advérbio de modo de estar aqui, etc. Vamos em diante. Que raiva! Que raiva! E aqui, que seria aqui? Se aparece essa expressão, nas expressões, aqui, expressões contextuais emocionais. Que raiva! Errou um chute no gol e alguém diz, que raiva! Ou então, que raiva! Aqui, que sinto, o que quiserem dizer. Que raiva sinto! Que raiva sinto! Sinto raiva, complemento verbal. Esse que aqui é um adnome. Acompanha o nome. É um nome assim que representa um intensificador praticamente. Quão grande raiva, né? Você por aqui, olha essa frase, você por aqui, você e por aqui. E o verbo para este advérbio por aqui. E o verbo para este você ser o nome para ser o sujeito. Olhem, vamos imaginar, está aqui a casinha dele. Lembre-se que o parêntese sempre lembra uma elipse, uma omissão.
Você está por aqui. Você está por aqui, ó. Está aqui o verbo estar. Todo mundo até que teria esta ideia de colocar o verbo estar aqui. Tudo bem contigo? Tudo bem contigo? Tudo está bem contigo? Olha, tudo bem contigo. Omitimos o verbo. Seria frase nominal pela gramática tradicional, porque não tem verbo. Ora, sem verbo, mentalizado ao menos, e nós não emitimos mensagem. Tudo está bem contigo, tudo está bem contigo. O verbo estar é que foi chamado a se apresentar aqui, e aqui está até escrito. Frases anúncio. Só à vista. Ó, só à vista. Só vendemos à vista. Cartaz fixo numa loja. Está aqui, só à vista. Está escrito assim. Só à vista. Não precisa dizer. Está numa loja, numa vitrina, né? Só escrito, só à vista. Então, só vendemos à vista, só vendemos à vista. Vejam bem, realmente existe um verbo escondido atrás. 5 prestações de R$60. Cartaz fixo numa loja. Olhem, qual seria o verbo que nós vamos chamar para cá? Bom, 5 prestações de R$60, cartaz fixos, fixo numa loja. Aqui vendemos, né, com prestações de R$60. Vamos ver se temos a interpretação. Ó, vendemos isto, né, o cartaz está em cima assim da mercadoria, em 5 prestações de R$60. Ó, está fácil, né? Solda eletrônica. Solda igual a solda eletrônica, mas temos aqui uma elipse, né? Temos solda eletrônica. Aqui, o sujeito, o nome 1 elíptico, o 2 elíptico, e solda eletrônica seria o 3, né? Aqui em cima só tínhamos o 4, não é isso? Em 5 prestações só tínhamos o 4. Aqui só se apresentou o 3. Perigo! Opa, só esta frase, perigo. Numa porta, onde existe transformador, está escrito perigo. Ó, nós temos uma elipse, aqui existe perigo. Ó, 4, verbo existir, e perigo é a palavra que se apresentou. Se é com verbo existir, será o nome 1. 1, 2, 4, né? Proibido entrada de menores. Proibido entrada de menores. Ó, é proibido entrar de menores. Ó, é proibido entrar de menores. O chamamos a ocupar o seu espaço, e aí construímos a oração, que provavelmente estava mentalizada. Nas respostas a perguntas muito frequentes também. Já leste Os Lusíadas? Ó, o 1 é tu, leste é o 2, Os Lusíadas seria 3 e o 4 já. Ainda não, alguém diz ainda não. Interessante só. Frase nominal, nem existe nome aqui. Advérbio e esse advérbio. Ainda, e o verbo está ausente. Tá? Ainda não li. Ainda, posso deixar fora até esse os. Ainda não os li. Agora, se alguém quisesse até encarar como se fosse uma obra, ainda não a li, estaria correto também se colocar não a li. Ou deixar fora, que deixa elíptico, porque nós sabemos que pelo contexto aqui, por ser resposta a essa pergunta, é muito frequente também no inglês isso, nós não precisamos deste complemento verbal. Ainda não li. Ficou completo o pensamento, né? Por onde passaste? Por lá. Apontou, né? Com o dedo. Contexto ali, né? Ó, passei por lá. O eu e aqui. O eu passei por lá. Ou passei por lá. Não precisa colocar o eu, porque passei é da primeira pessoa. Todo mundo sabe que é eu. Então, elíptico, continua elíptico, o verbo que estava elíptico o fizemos aparecer, por lá advérbio de lugar. Então, chamamos o verbo para que se apresentasse. Por lá, na resposta. Por onde passaste? Normalmente é o verbo que estava na pergunta, né? O verbo que estava na pergunta que ficou omisso elíptico.
o verbo que estava na pergunta, ó, passar aqui, e aqui se apresentou. Que teremos após o congresso? Uma festa. A resposta, uma festa. Que é um texto, aqui outro. Igual a, teremos uma festa. Nós teremos uma festa. Chamamos de volta o verbo, que é o mesmo da pergunta. Quem fez isto? Joel. Só Joel. Frase nominal, mas é oração? É uma oração. E onde está o verbo? O verbo fazer está aqui. Joel fez isto só com o verbo expresso ou mentalizado, nós expressamos um pensamento. Nas frases imperativas, meia volta para a esquerda, por gentileza. Ó, aqui, nós temos aqui um verbo elíptico, meia volta para a esquerda, por gentileza. Dê, ou façam, deem, como quiserem. A imaginação pode entrar em ação para chamar o verbo que está ausente. Aqui, tu ou você, aqui é você, para concordar com de, é você. Você, de você, meia volta para a esquerda, por gentileza. Chamamos o verbo, que o verbo é dar aqui, né? De meia volta para a esquerda. Alguém diz, silêncio, por gentileza. Silêncio, por gentileza. Aqui, que verbo vocês chamariam? Se um professor na sala de aula, ele solicita, silêncio, por gentileza. Aqui pode ser o verbo fazer, né? Ó, vocês façam silêncio, por gentileza. Façam vocês silêncio, por gentileza. Vamos ver. Aqui, verbo fazer é que chamamos para que se apresente. Argamassa, rápido. Argamassa, rápido. Bom, aqui. Vamos trazer aqui, claro, que ele fez uma elipse. Argamassa, rápido, parece que se repetiu a mesma coisa, mas aqui chamamos a casa aqui, ó. Para lembrar que temos a elipse, temos o lugar para o 2 aqui, né? Observe, tragam argamassa rápido, o que estava omisso, né? Nos imperativos, aqui tragam, o tragam aqui, é um imperativo, uma ordem. Vocês aí, tragam massa, por gentileza. Só que vocês aqui seria um imperativo, mas aí o sujeito fica elíptico, imitando, trazendo de novo para a oração, porque vocês é vocativo e o ficaria ausente. Aqui vimos esta frase, claro, em algum lugar, no vestibular para as vagas remanescentes. Novo vestibular para vagas remanescentes. Quer dizer, sobraram vagas, vai haver novo vestibular, parece assim. Agora, novo vestibular para vagas remanescentes. Agora, assim como está, ficou ambíguo e o pessoal não entendeu bem aqui o que ele queria dizer com esse texto, né? Esse seria novo vestibular para as vagas remanescentes, quer dizer, já houve um vestibular para as vagas remanescentes? Bom, de qualquer maneira, faremos novo vestibular para vagas remanescentes. Ver ambiguidade, claro. Chamei a atenção sobre a ambiguidade. Pronto, minha gente. Acredito que terminamos de dar a noção, de convencer que nas frases nominais existe realmente uma oração com um verbo elíptico escondido atrás e nós o chamamos, podemos chamar, porque o texto nos ajuda a chamar o verbo para dentro de um texto mentalizado. Então, a tese tem razão. Não existem frases simplesmente nominais, existem orações com verbo mentalizado. Isso ficou provado. A tese exposta e ilustrada com exemplos sintagramados e encaixados na fórmula da oração normal fica confirmada. Não existem frases simplesmente nominais, mas existem orações com verbo elíptico mentalizado. A discussão posta serviu para comprovar a tese levantada e para informar o estudioso da língua portuguesa sobre a real existência de orações com verbo mentalizado. Tal estudo, além de propiciar rico e diversificado exemplário com orações fisicamente amputadas, mas espiritualmente completas,
proporciona decisivo e concreto suporte para a interpretação de textos com termos mentalizados. Essa omissão de verbo ocorre na maioria das línguas do universo, nas neolatinas e no próprio inglês. Convém finalmente lembrar que falar ou escrever significa determinar nome e verbos. Em síntese, o verbo é tudo na comunicação. Sem ele, nada se comunica. Se ele não aparece fisicamente, esteja-se certo, está mentalizado. A frase que parecia ser simplesmente nominal é oração com verbo elíptico.